é melhor. Por favor, jovens, cadê vocês? O microfone confiou aí para a irmã, é melhor. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Deus tem falado conosco todos esses dias. Hoje, aleluia, desde o início do culto não foi diferente, aleluia. Desde já eu quero agradecer a minha rica oportunidade. É o 3º ano que eu participo aqui, juntamente com o Departamento Coluna de Betel. Quero agradecer primeiramente a Deus. É o 2º ano que o Senhor, Ele me incumbiu de ministrar a palavra no congresso, né? Aleluia, da Coluna de Betel. Sou grata, aleluia, ao pastor Francisco, irmã Isabel, toda a dirigência, a regência e todas as irmãs, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eu tenho certeza que tem orado também pela minha vida e minha casa, amém? Desde já, sem perca de tempo, abre as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, estaremos lendo do versículo 1 ao 4, amém? Aleluia, é o texto base, ao qual iremos meditar, aleluia, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Já vi Deus falando um pouquinho daquilo que Ele ministrar ao meu coração, aleluia, eu creio que Ele vai concluir aquilo que ainda falta nesta noite, amém? Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 4, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém? Somente até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o tema, aleluia, que me passaram nesta noite é: estou indo para o meu lar. Quem é que está indo aqui? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Um tema glorioso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a qual desde a segunda-feira que nós vemos, quem esteve aqui desde a segunda, já teve ouvindo o Senhor trazendo, aleluia, fortalecimento para as nossas almas, o Senhor trazendo encorajamento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor dizendo para mim, para você perseverar. Irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós, igreja do Senhor na terra, sabemos que os dias têm sido difíceis, dias, aleluia, qual o cenário para aquele que vive na presença de Deus não tem sido fácil, a qual, aleluia, nós temos visto muitos recuando, muitos não têm prosseguido à frente, têm parado, têm desistido da coroa, têm desistido, aleluia, de alcançar o grande prêmio. Mas eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que está perto de nós chegar no nosso lar. Eu quero dizer para você nesta noite, aguenta só mais um pouquinho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque falta pouco para nós chegar num lugar de glória, um lugar onde o Senhor já preparou para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele ia ministrando ao meu coração o decorrer desses dias, dentro daquilo que Ele já tem falado através da boca dos outros servos. E nós vemos que na palavra do Senhor nos diz que na noite de uma quinta-feira, sem precedentes da história humana, o Senhor, Ele discursou com alguns dentro do templo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, trazendo, aleluia, para Ele momentos, dizendo ali na qual momento que estava Ele passando de profunda agonia. Conhecemos bem a palavra, o contexto da palavra, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que nas próximas horas ele iria ser traído, abandonado, negado por um dos seus melhores amigos, e sabendo o destino que lhe aguardava, aleluia, Jesus, aleluia, se angustia profundamente. E se você ler o texto, aleluia, lá aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 17, e no 13, versículo 21, você vai ver, aleluia, toda essa trajetória do Senhor. Mas mesmo assim, aleluia, Ele mesmo passando um momento de agonia,
um momento que ele sabia que ele ia para a crucificação. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele não deixou de demonstrar o teu amor sincero por aqueles a qual ele amou. Aleluias. Mas a Bíblia diz que eles estavam reunidos no cenáculo naquela noite. Era noite de despedida. Aleluia. Era a noite a qual o Senhor, aleluia, se despiu, se humilhou, lavando os pés dos seus discípulos. Também lavou os pés de Judas, aleluia, aquele a qual iria o trair. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que por algum instante o Senhor se afasta, dentre eles o traidor que aconteceu, aleluia, assim, a como Satanás tomou o corpo de Judas, aleluia. E mesmo naquele momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor não deixou de confortar os discípulos. O Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, antes mesmo de morrer, Ele vai demonstrar, aleluia, que após a sua partida, louvado seja o nome do Senhor, eles queriam ficar, eles não poderiam acompanhar, mas o Senhor disse para eles, acima de tudo, eu quero que vocês amem uns aos outros. Ele iria partir para o Pai, mas um dos mandamentos que Ele deixa naquele momento e diz para os seus que vão ficar, que vocês amem uns aos outros. Aleluia. E quando a gente olha, irmãos, aleluia, por toda essa trajetória de Cristo, a Bíblia diz que Ele continua discursando até o capítulo 16, aleluia. E quando nós ouvimos o Senhor falar do amor, nós temos visto que nos dias de hoje, é uma realidade a qual a igreja vive. Queremos ir para o céu, declaramos que vamos morar no céu, aleluia. Quando nós ouvimos os louvores sendo entoados, nós estamos sempre dizendo, oh Deus, eu estarei lá para dizer que o Senhor é santo. Mas como é que está o seu amor ao seu próximo nos dias de hoje? Para você dizer, estou indo para este lar de glória, eu preciso amar aqui na terra primeiro, para depois dizer que eu amo aquele que está no céu. Aleluia. Não tem como, irmão, aleluia, eu chegar na porta naquele grande dia, aleluia, porque Ele conhece, Ele vê tudo. É muito gostoso nos dias de hoje, dia de festividade, nós colocarmos o fardamento, nós estarmos aqui, aleluia, tirarmos muitas fotos, é muito bom. Mas o Senhor falava ao meu coração, e desde o último congresso do ano passado até aqui, como é que tem sido a sua vida diante do Senhor? O que você tem feito diante do Senhor? Tem amado o seu irmão? Tem amado a sua irmã? Tem ajudado ela? Aleluia! Porque hoje nós olhamos e vemos muitos irmãos que estão passando por decadências espirituais. Aleluia! Muitos não estão conseguindo, aleluia, só começaram, mas como diz ontem, foi falado ontem na palavra, tem parado, aleluia, no meio do caminho. Muitos têm falado, eu não vou conseguir chegar até o fim. Será que você tem ouvido, ou tem pelo menos estendido a sua mão, e tem falado, eu vou te ajudar, eu vou orar com você, não desista, aleluia. Ou será que nós temos apenas olhado, e deixado as almas ir embora? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que demonstrando, aleluia, que após a sua partida eles deveriam amar uns aos outros acima de tudo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, olha aqui o que diz. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela é bem clara, para não ficar nas minhas palavras. Diz assim o versículo 34, um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós, aleluia, uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não tem como alguém, aleluia, reconhecer que eu e você somos de Cristo, irmão, se nós não sabemos o que significa o amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que principalmente quando o Senhor Jesus,
ele fala claramente que ele iria deixá-los, porque ele iria partir para o Pai. Mas eles não poderiam ir com ele naquele momento. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que os discípulos se angustiam, ficam, aleluia, desorientados, sem entender, porque peraí, nós andamos com o Senhor na terra, vimos milagres, maravilhas e prodígios, aleluia, e agora como é esse negócio que um vai trair o Senhor, o outro vai te negar, e agora o Senhor diz que vai para o Pai e nós não podemos ir. Aleluia. Eles se conturbam, ficam angustiados, ficam amedrontados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que o Senhor, aleluia, naquele momento, naquele dia, Ele tenta diminuir a ansiedade dos discípulos. Ele tenta, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, dizer para eles, olha, não se turbe o vosso coração. Não se turbe, aleluia. Era o Senhor dizendo para eles, confia em mim, crê em mim, aleluia. Vocês precisam confiar em mim. Tudo que eu passei com você, toda dificuldade, irmão, o Senhor falava ao meu coração. Você que está aqui sentado nesta noite, congregante e não congregante, o Senhor está dizendo, ei, porque tem ficado tão turbado. Ai, Mãe Elisângela, tantas coisas que eu tenho passado. A senhora não sabe as minhas lutas, as minhas dores. Oh, irmão, desde o altar até a porta, se você perguntar, todos têm passado. Mas é para a glória de Deus, sabe por quê? Aleluia. Quanto tempo tem que você serve a Deus e até aqui, você pode olhar um pouquinho, lembrar lá atrás, quantas maravilhas Ele já tem feito na tua vida. Quantos milagres, quantas curas, quantos livramentos, quantas providências tem Ele enviado para você. E por que que no dia de hoje, neste tempo, você se encontra turbado? Aleluia. O Senhor olha, vê os discípulos, louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai dirigir essas palavras de conforto. Vai dizer para eles, louvado seja o nome do Senhor. Olha, vocês precisam confiar em mim, eu vou para o Pai. Mas se vocês crêem, aleluia, vocês vão conseguir suportar. Oh, glória. Oh, irmão, não tem como, irmão, aleluia. Não tem como eu e você, igreja do Senhor na terra, dizer que tem um lar, você declarar que tem um lar, porque a Bíblia diz que tem um lar preparado para mim, para você. Se você não crer, não confiar, aleluia, que você vai chegar neste lar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque somente pela fé, irmã, e a confiança em Cristo, nós podemos acalmar o nosso coração turbado. Não tem como meu coração se acalmar em meio às aflições, às adversidades, se eu não confiar naquele que me tirou lá do lamaçal do pecado. Como a nossa irmã Lu disse aqui, aleluia, nós éramos pecadores, irmãos, nós não valíamos nada aí, mas Ele achou graça em mim e você, deu um banho, e é por isso que estamos aqui, aguardando a sua vinda, aleluia. Então o Senhor está dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não é para você ficar, aleluia, tão preocupada, não é para você ficar tão preocupado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque hoje nós vivemos sim, irmãos, num mundo de incerteza, no mundo de angústia, no mundo de dores. É tantas coisas que sobrevêm quando não é dentro dos nossos lares, é no meio da parentela, é no meio da congregação, aleluia. Mas eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, antes mesmo de você olhar o defeito do teu irmão, olha a qualidade que o teu irmão tem. Olha a qualidade que o teu irmão tem. Porque se você colocar numa balança os defeitos que eu tenho, vai ser muitos. Mas para mim poder chegar neste lar, eu preciso olhar ainda uma única, aleluia, qualidade que a minha irmã Elisângela tem.
E é nela que eu preciso me assegurar, sabe para quê? Para que eu possa amá-la, para que eu possa ter comunhão com ela, para que eu possa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, poder adentrar pelas boldas do Cordeiro. Porque o povo hoje, irmãos, só sabe olhar o meu defeito, o seu defeito. Será que eu não tenho nenhuma qualidade? Começa a partir de hoje a olhar pelas qualidades que a sua irmã A ou B tem. Você vai viver melhor dentro da congregação. Começa a olhar no meio da sua família, da sua parentela também. Você vai poder ter mais comunhão com eles, aleluia. E você vai poder viver bem, conseguir, aleluia, vencer dia após dia as dores, as incertezas e as angústias que sobrevêm à tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que em meio ao cenário, esse cenário caótico que nós vivemos de tanto sofrimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vemos que naquele dia os discípulos também se encontravam turbados, angustiados, mas eu quero dizer para você, assim como o Senhor, aleluia, confortou o coração dos discípulos, e disse para eles, crer e confiar nele, o Senhor está dizendo também, para mim e para você, qual é a tua adversidade, qual é a tua luta, o que tem feito você parar na caminhada do Senhor? O que tem feito você desistir? Parado de orar, parado de buscar? Aleluia! Não tem desejo mais de abrir a boca e adorar aquele que todas as manhãs, irmãos, todas as manhãs, pela tua bondade e misericórdia, abre os meus e os teus olhos e coloca de pé. Isso já é motivo, irmãos. Oh, irmãos, as lutas que nós vemos, isso não é nada. Já é motivo de eu e você abrir os olhos pela manhã e dizer, oh Senhor, muito obrigada. Oh, irmãos, para mim dizer muito obrigada, Senhor, porque mais um dia a tua misericórdia me alcançou. Sabe por que nós estamos aqui? Não é porque nós é bom e bonito, não é por causa da misericórdia dEle. É a bondade, a misericórdia dEle que alcançou eu e você, dando mais um dia, aleluia, e o privilégio de poder estar aqui e o adorar. O Senhor dizia ao meu coração, se o meu povo, quando término deste congresso, aleluia, não abrir a boca e me adorar mais ainda, oh irmãos, um tema desse, não tem mais o que o Senhor fazer, irmão. Aleluia. Falar do céu, irmão, num congresso, irmão, eu choro desde o primeiro dia. Sabe por quê, irmãos? Aleluia. Porque a gente fica ouvindo e vai imaginando. Oh Deus, eu quero chegar neste lugar. Nós é tão falho, tão pecador, mas o Senhor tem nos instruído na tua palavra a ser melhor, irmãos. Vamos ser melhor, irmãos, aleluia. Vamos ter mais comunhão uns com os outros, irmãos, aleluia. Vamos parar, aleluia, de picuinha. Vamos parar de disse-me-disse, aleluia. E vamos amar, vamos poder olhar para nosso irmão, e poder dizer, olha, conte comigo. Ah, irmão, eu não posso fazer muito por você, mas olha, eu estou aqui pelo menos para orar por você. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos irmãos, muitos estão se afastando porque não está faltando acolhimento. Está faltando. Mas quem está aqui nesta noite e tem ouvido todos esses dias e hoje o Senhor está dizendo, eu fui preparar um lugar para vocês. O Senhor está dizendo, olha, se preocupa não, que no meio das aflições do dia a dia faz parte, porque ela é para te fortalecer, te estruturar, aleluia, é para você aprender a ter mais equilíbrio, saber entrar e sair dos lugares, aleluia, é para você a cada dia ser mais crente, poder dizer, Senhor, hoje eu sou mais crente do que ontem, e amanhã se Ele não voltar, eu vou ser melhor do que eu fui hoje. E Ele, aleluia, vai discursando e Ele vai dizendo, louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas.
Aleluia. Na casa de meu pai há muitas moradas. O Senhor nos deixou uma promessa, igreja. Eu já vi o Senhor usando a irmã no testemunho, dizendo de promessa. Ele promete, Ele cumpre, aleluia. Só aqui Ele dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que na casa do meu pai tem muitas moradas. Já era para você dizer, ô glória, eu vou para lá, irmã Mônica. Oh Deus. Então quer dizer que tudo que eu passo aqui, Senhor, não é nada porque eu creio, então é para lá que eu vou. É para lá, mas para mim ir para lá, irmãos, aleluia, eu preciso ainda lutar. Essa luta que eu e você passamos neste tempo, ela vai cessar, mas vai vir outras. E se eu e você não formos no arrebatamento, nós vamos no individual, porque Ele já está buscando a tua igreja. Ele já está buscando os teus. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que esta casa, aleluia, este lugar a qual Ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas, pois eu vou preparar-vos lugar. Não é qualquer morada. Não é, aleluia. Não é uma qualquer morada, irmão, você entende, aleluia. É um lar, Ele está dizendo, é um lar celestial, a qual eu estou preparando para um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E precisamos entender que quando o Senhor faz essa promessa, é aí que é para eu e você dizer, meu Deus, eu não sou deste lugar. Eu não sou, por isso que as coisas acontecem na minha vida, irmã. Porque eu não sou daqui, eu sou diferente. Aleluia! Será que você entende o porquê tantas pedradas? Será que você entende o porquê que tantos levantes sobre a minha e a tua vida? Por que que às vezes somos caluniados? Por que que às vezes, aleluia, somos apontados? Porque nós não somos deste mundo. Nós não somos igual àqueles a qual nos aponta. Nós não somos iguais àqueles a qual levanta contra a minha e a tua vida. Diz aí pro seu irmão, eu sou diferente. Nós é diferente. Fala para ela se ela é diferente aí. Tu é diferente, irmã, aleluia. Eu sou diferente, aleluia. Eu não sou desta terra, aleluia. Eu estou aqui só de passagem. Estamos só de passagem, igreja. Entenda, aleluia. Mesmo em meio à tua luta, entenda que você não é daqui. É só uma passagem, porque nós estamos indo rumo a uma morada celestial. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que nós somos como peregrinos, forasteiros, viajantes, aleluia, porque a nossa verdadeira pátria, ela é a celestial. Em Hebreus 13, 14 diz que nós não temos uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Aleluia. É por isso que nós não devemos se prender a este mundo, irmãos. É por isso que o Senhor já falou através da vida do servo na segunda-feira, buscai primeiro o reino e as suas demais coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quantos têm se embaraçado, aleluia, com as coisas da terra? Porque tem esquecido, irmã Mônica, aleluia, que a morada dele não é aqui. Tem ajuntado muitos tesouros da terra. Muitos têm deixado de buscar Deus, porque só pensa em dinheiro, só pensa em trabalhar, só pensa em estucar suas casas, e a casa do Senhor tem ficado deserta. Eu tenho um recado de Deus para você, que tem deixado a casa do Pai deserta. O Senhor está dizendo, ei, volta enquanto é tempo, aleluia, volta enquanto é tempo, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Senão você não vai entrar nesta morada aqui, ó. Você não vai herdar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, louvado seja o nome do Senhor, que tudo que eu e você temos nessa terra e que nós somos, é temporário, igreja. É temporário, aleluia. Porque estamos aqui apenas de passagem. Porque o nosso verdadeiro lar não é aqui. Aleluia.
O meu e o seu não é aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus fala, pois vou preparar-vos lugar, irmãos, ele não está falando de uma possibilidade. Ele não fala aqui de uma possibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fala de uma certeza. Aleluia. Ele fala de uma certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, olha, se eu, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois eu vou, aleluia, eu vou preparar-vos um lugar. É o Senhor dizendo para mim e para você, filho, filha, vai suportando aí, aleluia, vai se consertando aí. Não faça como as 5 loucas daquelas virgens, não. Porque a Bíblia diz que estavam todas servindo. Aleluia. Eu não posso viver uma vida de aparência, irmãos. Porque o Senhor conhece o meu e teu interior. Aleluia. Não adianta eu apanhar roupa de crente e estar aqui na casa do Senhor. Aleluia. O Senhor me vê eu em casa. O Senhor me vê no trabalho. O Senhor me vê na escola. O Senhor me vê na rua. Aleluia. Qual é o teu testemunho? Qual é a tua identidade? O Senhor falava, filha, quantos têm perdido a identidade? Sabe por quê, irmãos? Porque é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Hoje, muitas pessoas passam pela gente, Pai do Senhor, você olha, tem hora que você olha assim. Não é que nós estamos julgando, porque quem é do céu é diferente, não é assim que a gente sempre ouve? E hoje nós vemos de todos os jeitos. Aleluia. Uma jovem que eu tenho no meu celular, no WhatsApp, ela postou esses dias a igreja, aleluia, meu primo na igreja dele, passando uma noite lá com os jovens. Irmãos, quando eu abri que eu vi, aleluia, nós não estamos falando mal de igreja aqui, longe de nós, misericórdia, mas irmãos, aquilo não é igreja. Os jovens vestidos de roupas coloridas, como fosse a noite do pijama, a meia de uma cor, a meia de outra, bermuda, todo mundo junto e misturado, dentro da igreja. Eu falei, Senhor, isso não é de Deus. Mostrei para o meu esposo, para o presbítero, eu falei, olha isso aqui, aleluia. E lá, cantando música, os jovens tocando e cantando músicas mundanas, irmão. Eu falei, Senhor, não, aqui na igreja não pode ser, aleluia. E eu falei para o meu esposo, olha isso aqui. Ele disse, eles antes ainda ficam olhando isso aí, aleluia, mas nós entristece, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes são pessoas que estão sendo instruídas errado. Como é que um povo desse às vezes está lá pensando que vai chegar no céu, mas às vezes está sendo instruído errado. Mas também tem aqueles, irmãos, aleluia, que não quer ir para um lugar onde vai aprender a verdade. Porque já acostumou viver, aleluia, uma vida à vontade, fazer o que quer. Aí eu quero dizer para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que quando, aleluia, você entregamos a vida ao Senhor, a palavra do Senhor diz que nós somos uma nova criatura, aleluia, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura Ele é. As coisas velhas já se passaram, irmão, fica para trás, quer dizer, eu entrego a minha vida, aleluia, para o Senhor. E a partir de hoje, agora não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. Posso fazer o que eu quero? Não posso. Eu faço o que está dentro da palavra. E hoje muitos se encontram dentro da casa do Senhor, mas em desobediência. Aleluia. Não obedece mais liderança. Não obedece mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não obedece a palavra. E ainda diz, eu vou morar no céu. Vai não. Ai, mas a história, não é eu que estou dizendo, é a palavra. Aleluia. É a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então veja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor fala, aleluia, que Ele vai preparar este lugar, nós vemos que Ele dá uma certeza para os discípulos. Ele traz uma esperança ao coração daqueles homens que caminharam com Ele na terra. E o Senhor está trazendo essa, aleluia, essa esperança ao meu e ao teu coração. O Senhor está trazendo consolo para você que está vivendo uma vida difícil nesse tempo. Aleluia. Você que tem passado, aleluia, por angústia e dores, percas, traições.
O Senhor está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho um lugar melhor para você. Às vezes questionamos, mas Senhor, o porquê tantas dores? Por que tanto sofrimento? Porque faz parte, olha os profetas lá atrás, o que passaram. Porque aquele depois que fielmente combater o bom combate, ele vai receber, aleluia, um grande prêmio. E esse prêmio, irmão, aqui na terra você não tem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que lá em 1 Pedro, vou correr que o tempo já foi. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardado no céu para vós. Veja, irmãos, aleluia, que aqui, aleluia, no Antigo Testamento, o povo recebia uma herança da terra prometida. Todos estavam, aleluia, ali porque tinham recebido uma herança. Qual era essa herança? A terra prometida era Canaã. Mas aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para nós cristãos, a herança, aleluia, não é terrena. A nossa herança, ela é celestial. A nossa herança é a salvação eterna. Aleluia, é uma vida com Deus eterna. E é desta herança, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor diz, ela é incorruptível. Aleluia, ela é diferente de qualquer material terreno. Você entende? Louvado seja o nome do Senhor. Ela não se desgasta, ela não se perde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque sabemos que essa herança, irmãos, que Deus tem para mim e para você, nem a morte pode destruí-la. Nem a morte pode destruí-la, aleluia. Porque ela é eterna com o Senhor. Aleluia. Ela é eterna, louvado seja o nome do Senhor. A herança de Deus, ela é muito maior do que todas as conquistas, minha e sua aqui na terra. É motivo para eu e você pensar mais no céu. Pensar o porquê que você aceitou Jesus um dia. E o porquê que você entregou a sua vida ao Senhor. Irmão, quero perguntar para você, por que que você hoje é crente? Então eu vou perguntar, para que você serve a Deus? Me fala. Porque se você perguntar para muitos, eles não sabem nem o que é. É porque, eu já ouvi pessoas dizer para mim assim, eu estava com uma vida muito difícil, e me falaram que depois de crente as coisas ficam boas. Fica boa sim. Aleluia. Aí você não vai tomar mais nenhuma decisão. Agora quem toma tudo é o Senhor. Ele direciona. Aleluia. É Ele quem direciona, é Ele que fala. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você quiser ir morar com Ele, você tem que acatar tudo que Ele fala. Senão, já eu quero dizer para você, de nada vai adiantar. Então veja, quando nós vivemos num mundo, irmãos, onde tudo passa. Saúde passa. Bens, famas, relacionamento. Aleluia, tudo passa. Mas esta herança, a qual diz em 1 Pedro, louvado seja o nome do Senhor, ela permanece para sempre. Esta herança permanece para sempre, aleluia. Por isso que essa, aleluia, é a esperança do crente hoje. É essa, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa pátria está no céu, de onde nós guardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Aqui não é o meu e o teu lugar. Nós somos apenas forasteiros e peregrinos nesta terra. Porque nós estamos sendo, aleluia, preparados para subir para este lar. Aonde eu vou viver com Cristo na glória. Aonde vou encontrar com Paulo. Aleluia. Vou encontrar com os meus irmãos lá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E será dias de glória, irmãos. Será dias de alegria. Será dias, aleluia, que são incomparáveis com o que você vive nesta terra. Por isso vai valer a pena. No final de tudo você vai dizer, valeu a pena, aleluia. Como a nossa irmã Lu disse ali, Senhor, me ajuda a seguir em frente. Ainda que seja andando os passos bem leves para chegar na tua casa.
Oh, irmão, isso aí é quem verdadeiramente ama o Senhor. Porque hoje muitos têm saúde e não estão aqui. Hoje muitos poderiam estar e não estão. Porque se faz muito frio, eu não chego. Aqui não, que o povo aqui é crente. Se chove muito, também não chego. Se está muito calor, também não chega. E se Jesus voltar um dia desse, você está fazendo o quê? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, aleluia, aqui em Filipenses, qual diz que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia, irmãos, nós como cristãos gozaremos de todo o privilégio especiais da nossa cidadania celestial. É de lá que nós vamos gozar, aleluia. É de lá que nós vamos se alegrar, louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo nessa terra é passageiro. Não é assim quando você faz uma viagem, aleluia. Você vai para um outro país, chega lá, você vê coisas diferentes, pontos turísticos. Você chega de início, você se alegra primeiro, sim ou não? Quem viaja aqui sabe. Você se alegra. Tem curiosidade de comer as comidas, tudo que nem eu, né? Eu só sei, eu gosto de chegar num canto, se eu ver uma comida diferente, eu gosto de comer, né? Comi o tal do japonês, eu não gostei não, negócio de comida doce, tudo doce, não, isso não é para mim não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente chega, a gente quer conhecer, vai passando os dias, fica hospedada num hotel luxuoso, você fica olhando tudo aquilo e diz, meu Deus do céu, olha aqui, oh glória. Mas quando se passa muitos dias, você tem saudade da sua cama. Saudade da sua casa, do cheiro da tua casa, até dos meninos na nossa cabeça, gritando, oh glória. É assim, e o Senhor fazia eu meditar, para nós entendermos, irmãos, que pode, aleluia, tudo nessa terra, às vezes proporcionar lugares lindos, que às vezes o teu dinheiro pode até alcançar e você chegar, mas não se compara com a glória, aleluia, que nos há de ser revelada, aleluia. Uma certa feita, eu fiz uma viagem de navio, fiz um cruzeiro, aleluia, e presbítero, nós não servimos a Deus ainda, passamos 3 dias fora, nossa, aquele negócio, aquela expectativa, nossa, que tamanho de navio, um navio enorme, a nossa cabine ficava no 11º andar, e nós dentro daquele navio, e muitas coisas, parecia uma cidade lá dentro, e eu dizia, meu Deus, olha isso aqui, né, até aí estava tudo bem. Quando chegou, aleluia, a noite em alto mar, nós descemos para poder dormir na nossa cabine, olha que ele, aleluia, na nossa cabine era a 11ª, pensa num prédio aí, aleluia, e as águas de madrugada batiam na janela da minha cabine, e eu comecei a ficar enjoada, comecei a sentir estranho, falei, meu Deus, que negócio é esse, aleluia, primeiro dia estava numa alegria, presbítero José, tirava tudo quanto é foto, aleluia, disse, eita, um lugar desse aqui, e dizer, é Deus que me preparou, e eu estou lá, ó, me sentindo. O segundo dia foi ficando enjoada, e conheci umas pessoas, falou bem assim, come maçã verde. A maçã verde ajuda a parar o enjoo. Aí chegou no segundo dia, disse, meu Deus, eu quero ir embora, quero a minha casa. Não, esse lugar é para mim, não, quero ir embora. E aquele enjoo, aquele negócio. Aí à noite teve uma festa, porque nós não servíamos a Deus naquele tempo. Teve uma festa que tem, às vezes, é a festa do comandante, tudo muito luxuoso, né? Nós tínhamos horário para jantar, que era um jantar de gala, se achando, irmã. E aí, eu não consegui nem ir para a festa. Fiquei tão enjoado, pedi um remédio na recepção e fui dormir. Apaguei. Aí o dia seguinte, paramos, aleluia, numa ilha, descemos, fomos em terra. Chegou lá, eu deixei aquele alívio, eu disse, meu Deus, estou em terra. Isso aqui não é para mim não. Aleluia. Aí o Senhor fazia eu lembrar, isso faz muitos anos. Aleluia. Isso tem mais, uns 15 anos atrás, mais ou menos. E o Senhor fazendo eu lembrar, essa madrugada, eu disse, Deus... Assim somos nós, irmãos. Estamos num lugar que não é para nós estarmos. Nós precisamos entender, aleluia. Tem pessoas que gostam de estar em alto mar. Eu tenho amigas que viajam todo ano para cruzeiro. Elas gostam, mas ali, para mim, eu já vi lá atrás, antes de servir a Deus, que ali não era o meu lugar. Era Deus dizendo, peraí, tu não vai andar nesse caminho não. Aleluia, você não vai andar por esse caminho não, porque nós era assim, era para resort, era viajando de navio, era assim a nossa vida. Aí o Senhor pegou lá, tirou,
mudou tudo, fechou a porta do presbítero, tirou nós, mexeu no financeiro e disse: a partir de agora será como eu quiser. E aí, irmã Elisângela? Sabe quando Paulo diz que aprendeu a viver com muito? Nós também vivíamos com muito. Paulo diz: eu também sei viver com pouco. E também já aprendi a viver sem nada. E qual é o melhor tempo, irmã Elisângela? O tempo que vivia com muito? Não. É o tempo que nós vivemos com o necessário. Você não precisa viver com muito nessa terra. Você precisa viver com o necessário. Sabe por quê? Porque o necessário vai te ensinar a chegar no céu. O necessário vai te ensinar a chegar no céu. Aleluia! Então entenda, louvado seja o nome do Senhor, que eu e você estamos nessa terra, mas somos apenas forasteiros, viajantes, com o coração ansiando a chegar, aleluia, na nossa casa. Aleluia, quem é que tem saudade de casa? Quem é que nos dias mais difíceis, dolorosos, a gente não falou: Deus, me busca logo, eu não quero ficar mais nessa terra. Oh, irmãos, aleluia. Quem é que não anseia por este céu de glória? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor vai dizer, lá em Apocalipse 21, versículo 4, aleluia, Ele nos diz que Deus limpará os seus olhos de toda lágrima e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O céu, irmãos, é o oposto do mundo presente a qual eu e você vivemos. Aqui nós sofremos, aqui nós choramos, aqui nós entristecemos, mas lá nós vamos se alegrar. Lá nós iremos se alegrar, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nós iremos para um lugar, irmãos, aonde não haverá mais dores. É Ele quem está dizendo, aleluia, que o nosso Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele limpará todas as lágrimas, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele fez essa promessa. E Ele diz no versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor dizendo para mim e para você: Ele vai voltar. O Senhor está falando do seu retorno para mim e para você. E é esta a grande esperança do crente, é de saber que Ele vai voltar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, mas depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, oh glória, e encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com nosso Senhor Jesus. Essa é a promessa, irmãos, aleluia. E é por essa promessa que eu e você precisamos continuar confiando nele, crendo, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele está dizendo: por onde eu estiver, estejais vós também. Você sabe o que é isso? O desejo do Senhor é que eu e você vivamos em comunhão com Ele. Vivamos em comunhão com Ele, aleluia, por toda a eternidade, porque olha, Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com Ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Glória a Deus. Essa é a nossa maior bênção, que o céu tem reservado para mim e para você. E o Senhor falava ao meu coração, que nesta noite, Ele quer restaurar
aliança comigo e com você. Ele quer, aleluia, restaurar, aleluia, aquilo que foi perdido lá no Éden, aleluia, com Adão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele está querendo uma restauração, aleluia, completa da minha e da tua vida, para com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, porque o Senhor tem um descanso e tem uma recompensa para mim e para você. O céu é um lugar onde tem descanso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para mim, para você, e há uma recompensa. Hebreus 4, versículo 9, diz assim, que resta, portanto, um repouso para o povo de Deus, aleluia, lá nós teremos esse descanso eterno. Mas ele diz também, em 2 Timóteo, Paulo vai dizer, foi falado ontem, capítulo 4, versículo 7 e 8, aleluia, que lá, todo aquele que é fiel, irmãos, aleluia, ao teu chamado, e não desistir do céu, aleluia, que lutar bravamente, para defender a sã doutrina da palavra, esse terá uma recompensa, que será entregue pelo justo juiz, aleluia, é a coroa da justiça, a qual ele entregará para mim, para você, quando eu e você, quando chegar até o fim, como foi falado ontem, para você não parar, para você não desistir, para você prosseguir até o fim, porque ele nos entregará. Ele vai nos entregar, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite, o tempo foi embora, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que para eu chegar neste lar, para eu entrar neste lar, eu preciso primeiro entregar a minha vida para o Senhor. Eu preciso nascer de novo, eu preciso passar pelo processo da regeneração, ter um coração transformado, ter uma vida transformada, ter uma mudança de caráter, mudança, aleluia, nas atitudes. Se eu mentir, eu não minto mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se eu pecava, eu não peco mais. Porque quando nós somos regenerados, irmãos, nós deixamos a velha vida de pecado para trás e passamos a ser capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de fidelidade, a viver uma vida de obediência, para que eu possa chegar no lar. E este lar é o lar celestial que espera eu e você. O Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fez uma promessa dizendo que Ele foi preparar um lugar. Mas Ele também fez outra promessa dizendo, eu vou voltar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Ele disse que vai voltar e vai buscar a mim e a você. E você está preparado, irmãos, para quando Cristo voltar? A palavra do Senhor diz que nós sabemos, Ele não sabe o dia nem a hora, mas a qualquer momento, Ele romperá pelos ares, e eu e você vamos encontrar com Ele nas nuvens. Por isso o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, assim como Ele consolou os discípulos aquele dia, Ele traz essa mensagem como um consolo para mim e para você, de fortalecimento, dizendo para mim e para você, ei filho, ei filha, não desiste, persevere até o fim, seja obediente, você vai continuar passando por dificuldade, mas eu estou convosco, eu estarei convosco até o final, eu não vos abandonarei, aleluia. Então, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saia daqui nesta noite com a certeza desse lar que te espera, saindo aqui com a certeza, aleluia, que o que você tem aqui na terra vai passar. Então não fique acumulando coisas terrenas, mas busque pela sua alma, porque se o Senhor pedir a sua alma hoje, para onde ela vai?
E se você quer entrar neste lar, o Senhor também te convida, aleluia, a vir para Ele. Porque esta é a noite da oportunidade. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós vamos agradecer a Deus nesta noite e guardemos a palavra do Senhor. Estamos indo para o nosso lar eterno. Aleluia. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós sozinhos não chegaríamos, mas com Jesus nós vamos chegar lá. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus nesta noite para começar a caminhada rumo ao novo lar, o lar celestial, nós iremos orar por você agora. E se todos que já estão na caminhada, nós vamos orar, agradecer e pedir graça para cada um permanecer firme, em nome do Senhor Jesus.